meus amigos! Que bom estarmos juntos novamente. Hoje nós vamos tratar de como proteger o patrimônio da sua família se a cláusula de impenhorabilidade cair na Justiça do Trabalho. Esse tema a gente está dedicando a tantos e tantos seguidores que têm nos perguntado exatamente como fazer para não ter patrimônio penhorado por conta das atividades que desenvolvem na Justiça do Trabalho, essas atividades que eles desenvolvem como empresários, na Justiça do Trabalho podem ser alcançados os bens, o patrimônio. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto e, ao final, eu vou deixar para vocês um material que pode ser solicitado pelos nossos canais. Então, se você já é inscrito, bacana, é só pedir que o material vai para vocês. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se, deixe o seu like, isso nos ajuda a divulgar e chegar essa informação para tantas outras famílias que também desenvolvem atividades e precisam dessas informações e, às vezes, não estão encontrando, e aqui nós vamos deixar essas informações bem claras, com a linguagem bem simples, para que vocês entendam, e caso tenha alguma dúvida, é só passar para nós uma mensagem que a gente vai se falando, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos, na Justiça do Trabalho, algumas implicações que realmente são bem dramáticas nas vidas das famílias, né? Muitas famílias perdem patrimônio que foi construído a tanto custo e há tanto tempo, por conta de dívida trabalhista, por conta de multas e penalidades diversas, né? Então, na holding patrimonial, essa é uma dúvida muito recorrente. Se eu faço um planejamento de holding patrimonial, posso ter o meu patrimônio, mesmo dentro desse planejamento, comprometido? O meu patrimônio que está dentro da minha holding pode ser penhorado, professora? E eu vou dizer para vocês uma resposta que tenho certeza que vocês não gostam, mas que ao final vocês vão entender o motivo. Depende. Tem muitas famílias que acreditam que têm um planejamento patrimonial através de holding, através do sistema de holding familiar. Mas, na verdade, não tem. Na verdade, pejotizou o patrimônio, ou seja, levou o patrimônio todo para um CNPJ e acredita que isso é o bastante, e não é o bastante. Então, o primeiro motivo é esse, pode ser que você não tenha uma holding patrimonial. E, estando o patrimônio dentro da holding patrimonial familiar, então, primeiro, a gente precisa pesquisar se essa holding foi realmente muito bem feita ou se ela estará sendo implementada. Ela precisa, sim, de institucionalizar o patrimônio, mas é preciso que, além disso, seja feito o planejamento sucessório completo. É preciso que o planejamento sucessório daquela família já esteja concluído dentro desse CNPJ, porque institucionalizou o patrimônio dos pais e precisa, para concluir o processo, para concluir o sistema de aplicação desse planejamento, é preciso fazer a doação, é preciso recolher a tributação que compete à doação, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, e esse imposto no estado de São Paulo é 4%, mas no Brasil ele pode chegar até 8%. E nos próximos dias e meses nós temos certeza que ele vai chegar a pelo menos 20%. Então, muitas das famílias que já fizeram uma holding completamente, dentro de toda a primorosa técnica que nós adotamos,
feita a doação, certamente vai ficar livre desse grande, grande prejuízo que vai acometer as demais famílias brasileiras que não fizeram o planejamento de forma total e completa, tá? Então, se o planejamento foi todo feito, pode ser que no sistema que você adotou, a Justiça do Trabalho não consiga alcançar o patrimônio dessa sua família. Mas, para que isso aconteça, é preciso de ser tomada estratégia específica para isso. Então, vamos ver como funciona na Justiça do Trabalho essa situação. Eu vou compartilhar com vocês um arquivo que vocês vão se ater tão somente no artigo 833 do Código de Processo Civil, no inciso 1, que está dizendo o seguinte: são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, nós estamos dentro do sistema de holding patrimonial? Não, nós estamos dentro do sistema de direito civil que controla e que estabelece direitos e deveres para as pessoas. Então, as pessoas, pelo artigo 833 do Código de Processo Civil, existe uma possibilidade de ser caracterizado um bem como bem inalienável. E esses bens inalienáveis, eles são impenhoráveis. E quais são os bens inalienáveis? São os bens que são aqueles declarados por ato de vontade, eles não estarão sujeitos à execução, e um exemplo de bem inalienável é o bem de família, é a casa onde você mora, a sua casa onde você mora é um bem inalienável. Ok. Agora, na Justiça do Trabalho, vamos voltar no nosso texto. Lá na Justiça do Trabalho, tem um artigo, que é o artigo 769, que diz o seguinte: nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Então, vocês podem me perguntar, mas professora Fátima, você não acabou de dizer que na CLT, que o direito processual comum e que a Justiça do Trabalho reconhece como supletivo, não está dizendo que lá na Justiça do Trabalho aceita a aplicação do Código de Processo Civil? É verdade. Mas lá na Justiça do Trabalho, ele está dizendo que aceita, nos casos omissos, né, ele vai aceitar o direito processual comum, sim, como fonte subsidiária, ok. Mas somente naquilo que não for incompatível. Então, vamos caminhando. Então, por enquanto, nós sabemos que na Justiça do Trabalho, o que for omisso, o Código de Processo Civil, que é comum, pode ser uma fonte subsidiária para a Justiça do Trabalho. Ok. O Código de Processo Civil, então, é fonte subsidiária na Justiça do Trabalho, salvo nos casos em que for incompatível. O que eu posso dizer para vocês de que na Justiça do Trabalho é incompatível? Eu posso dizer para vocês o seguinte: a prescrição. A prescrição, por exemplo, na Justiça Comum, o juiz pode declarar de ofício, ele não precisa nem ser provocado. O juiz está examinando o processo, e à medida que ele vai examinando o processo, ele vê que aquele direito está prescrito, ou seja, passou o prazo, passou o tempo para que aquele direito fosse reivindicado e aquela obrigação fosse cumprida.
lá na Justiça do Trabalho, o juiz não pode agir de ofício. Então, isso é uma incompatibilidade, tá bom? Então, vamos adiante. Na Justiça do Trabalho, existe a figura da penhora, né? O bem pode ser penhorado. E lá na Justiça do Trabalho, nós temos no artigo 880, que vai ficar para vocês nesse material que vocês vão receber, basta pedir, vocês vão receber esse material completo. Lá na Justiça do Trabalho, diz que no artigo 880, que naquele processo de execução, o juiz pode mandar expedir, então, um mandado de citação, e lá naquele mandado de citação, o executado na Justiça do Trabalho tem que indicar bens à penhora. E se ele não indicar, ele vai sofrer penalidades. Então, na Justiça do Trabalho, a penhora é penalidade se ela não for cumprida. A penhora na Justiça do Trabalho, lá no artigo 882, diz que a importância precisa ser, então, garantida. A garantia daquela dívida é exatamente a forma de evitar a penalidade. Qual é a penalidade, Fátima? A penalidade, pessoal, está exatamente no finalzinho do artigo, que diz que a penalidade é custas, juros, multas. Isso, esse acréscimo de custas, juros de mora, ele é exatamente a penalidade. Então, não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguirá a penhora. E vai ter que ser penhorado tantos bens quanto bastem, quantos forem bastante, que cubra aquela obrigação. E aquela obrigação, ela vai precisar de ser garantida, então, por penhora. Lá, se não for feito, então, no artigo 82 e 83, que está dizendo que existe a penalidade por ausência de garantia lá no processo de execução trabalhista, então a penalidade é acréscimo de custas, juros de mora, e em qualquer caso, e todos esses acréscimos, eles vão ser computados a partir da data em que foi ajuizada a execução. Bastante pesado isso, né? Não é a partir da constituição definitiva daquele valor, é a partir da entrada do processo de execução. Agora, na CLT também, a gente precisa de ter como ressalva, e precisamos de ter atenção, de que na CLT não existe o Instituto da impenhorabilidade. Esse instituto, ele não está presente na CLT. A CLT não diz nada sobre impenhorabilidade em qualquer momento. Mas o CPC diz, e lá no CPC diz que a impenhorabilidade, ela vai acontecer. Vamos para essa página. A impenhorabilidade, ela vai acontecer como está previsto no artigo 833. Então, lá no artigo 833, está dizendo que os bens inalienáveis e aqueles declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Então, lá no Código de Processo Civil, existe a figura da impenhorabilidade, um bem impenhorável. Lá no Código de Processo Civil está dizendo que um bem é impenhorável quando ele é assim declarado, impenhorável, ou quando ele não está sujeito à execução. Então, aquele bem de família, ele nem precisa ser declarado, mas ele não está sujeito à execução.
Mas alguns bens podem ser declarados. Eu posso fazer uma doação, e na doação eu posso dizer que aquele bem eu estou doando para o meu filho, mas ele está sendo doado com cláusula de impenhorabilidade. E na justiça comum, isso até tem sido respeitado. Mas na justiça do trabalho, se esse bem for o único que aquele empresário ainda tem, pode ser que haja desconsideração da personalidade jurídica e aquele bem da pessoa física que compõe aquela sociedade seja penhorado. E nós temos exemplos de bens, então, que são impenhoráveis. Então, vamos prestar atenção. Olha, bem penhorável é a residência da família, é um bem penhorável. Aqueles bens que também são declarados inalienáveis, por exemplo, eu faço uma doação e digo que aquele bem está sendo doado com o gravame de ser inalienável por 10 anos, posso fazer isso. E o Superior Tribunal de Justiça, quando fala de bens impenhoráveis, nós temos um caso em que lá no Tribunal Superior de Justiça, um mandado de segurança, o bem impenhorado com esse gravame também, ele foi respeitado. Por quê? Porque foi feita uma doação em que aquela doação teve um caráter de um gravame de inalienabilidade. E na justiça comum, o que não pode ser alienado, o que não pode ser vendido, automaticamente ele também é impenhorável. Então, lá na justiça comum, aquele bem que foi doado para o filho ou para a esposa, ou seja, para quem for, aquela doação foi respeitada, e o Superior Tribunal de Justiça tem respeitado, e eu tenho nesse material que vocês podem pedir, que eu disse, é só pedir aqui, deixar o seu comentário, pedir no chat, ou mandar uma mensagem, enfim, vocês podem, pelas nossas redes sociais, pedir o material e vocês vão ter. É uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que, em mandado de segurança, que foi julgado em 5 de maio de 2022, então está perto, né? Essa inalienabilidade impediu a penhora. Então, se é inalienável, também é impenhorável, tá bom? Mas, se na Justiça do Trabalho a cláusula de impenhorabilidade pode não proteger você, você precisa também de ter atenção e lembrar que se na Justiça do Trabalho essa cláusula de impenhorabilidade pode não te proteger, nas execuções fiscais, tenha certeza, ela já não te protege. Você vai saber por que eu estou fazendo essa ligação de uma coisa com outra, tá bom? Então, na Justiça do Trabalho, a impenhorabilidade. Então, vamos lá. Então, nós já chegamos agora na impenhorabilidade dentro da holding patrimonial. Então, como a gente não quer que você passe por tudo isso, nenhuma confusão na sua vida, nós vamos sugerir para você uma estratégia que nós usamos para as nossas assessorias, que nós comentamos e sugerimos para os nossos alunos, que nós comentamos e sugerimos para os nossos seguidores, para você que está aí agora. Então, nós vamos sugerir para você uma estratégia mais robusta, para que você adote no sistema de holding familiar que você tenha. Se ele não estiver completo, poderoso, é preciso que ele seja completo e poderoso, tá? Então, o que nós fazemos? Além de indicar no nosso contrato social a cláusula de impenhorabilidade, meus amigos,
a gente agrega mais uma cláusula lá no contrato social. Uma cláusula que tem um nome estrangeiro, mas é uma cláusula muito, muito, muito importante para os nossos clientes, e é muito, muito importante para você que quer fazer um planejamento patrimonial robusto, forte, para os seus herdeiros, para a sua família. Então, o que você faz? Você agrega mais uma proteção. E qual é essa proteção? É uma cláusula que nós chamamos de call option. Exatamente. Essa cláusula, o que ela significa? Ela significa o direito de comprar. É uma opção de compra. Então, a cláusula de call option, ela me dá o direito de comprar. E lá na holding patrimonial familiar, qual o direito de comprar que eu tenho? O direito de comprar de volta as cotas que eu doei para os meus filhos. Então, quando a gente insere essa cláusula de call option, a gente pode, em algum momento, ter a necessidade de realmente retomar essa doação que foi feita. Por quê? Nós fizemos a institucionalização do patrimônio e levamos tudo para dentro do sistema. Institucionalizamos o patrimônio e fizemos a doação. E na doação, nós instituímos e implantamos todas as cláusulas de segurança que nós temos nas nossas ferramentas e nós adotamos. Todas elas ou apenas aquelas que são necessárias para algumas famílias. Na maioria das vezes, a gente adota todas elas. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E pode ser que o pai e a mãe tenha que repactuar aquelas cláusulas e, de repente, remanejar aquele percentual, mais cotas para uns filhos do que para um filho do que para o outro. Enfim, alguma necessidade pode vir a acontecer. E pode ser que a gente fez o sistema, fez a doação está completamente regular, os impostos foram recolhidos, tudo correto, mas um dos nossos filhos está tendo um problema que pode, no futuro, respingar em uma execução, respingar lá na Justiça do Trabalho. Então, eu, pai, eu, mãe, o que posso fazer? Posso tomar de volta antes da execução, pessoal. Antes do processo ser incrementado e o processo ser a Justiça do Trabalho ser acionada, antes desse momento, o pai, o filho já sabe que tem alguma coisa que não está muito boa e que pode estourar em algum momento no futuro. Então, o que é feito? O pai retoma as cotas todas e fica com aquelas cotas para ele. Num futuro, se for possível, de novo repactua aquele contrato social e remete novamente as cláusulas para aquele filho. Mas aquela riqueza que foi transmitida para os nossos filhos, seja ela qual for, a gente traz de volta para a família e não deixa para que seja alcançada por uma futura execução na Justiça do Trabalho. Gente, preste atenção, não pode ser uma execução correndo. Ai, professora Fátima, e eu tenho um cliente que tem um monte de execução em andamento. Não pode, pessoal. Isso é fraude. Fraude contra credores. Mas, se você fez o sistema inteiro seguro, fez a doação para os seus filhos, em algum momento o seu filho tenha a sensação de que os negócios não estão indo bem, que pode ser que os negócios não se recuperem nos próximos tempos, você retoma todas
aquelas cotas que foram doadas, e volta aquela riqueza toda para dentro do seio da família. E mais bacana, você vai retomar aquelas cotas por um preço muito pequenininho. Vamos supor que você doou para cada filho, naquela instituição que você criou, você doou para cada filho 5 milhões. Eram 3 filhos, a holding valia 15 milhões, cada filho teve cotas e recebeu 5 milhões de cotas como sócios no proprietários e estando dentro do sistema de holding já com toda aquela sucessão incrementada, feita, realizada completamente. Ok. Fez a introdução e colocou dentro desse contrato a cláusula call option, esse direito de comprar, você disse lá naquela cláusula que, independente do valor das cotas, você pode retomar aquelas cotas pelo preço de 5 mil reais. E isso, pessoal, não é considerado preço vil, sabe por quê? Porque a nossa legislação permite que lá na nossa institucionalização do patrimônio, a gente tenha adotado a lei das SAs como supletiva no nosso contrato social, e é exatamente na lei das SAs que está previsto essa opção de compra, e essa opção de compra pelo preço que você pactuou. Então, lá na lei das SAs, especialmente nos artigos 166, 168 e 171, que está no material que você pode pedir a qualquer hora, acione a gente nas redes sociais e peça o material para vocês. Nesses 3 artigos da Lei das Sociedades Anônimas, tem a previsão de opção de compra. Então, é tudo feito de acordo com a legislação, não é considerado preço vil, é pacto. E isso é muito importante, e essa situação foi criada para estimular os investidores, que, de repente, fazem investimento e querem, em algum momento, retomar aquelas cotas para que esperem em um outro momento, ou porque houve uma perda muito grande no valor da sociedade, ou porque houve um acréscimo muito grande nas cotas, enfim. Essa situação de opção de compra pelo preço previamente pactuado é uma autorização legal prevista lá na Lei das Sociedades Anônimas, é a Lei 6.830. Artigos 166, 168, parágrafo 3º, e artigo 171, parágrafo 3º também. Pessoal, o tema não é muito soft, né? O tema é um tema mais pesado, mas se você tem algum risco, você pode se precaver. Então, a holding patrimonial familiar, o sistema aplicado, não basta hoje tão somente a inclusão da cláusula de impenhorabilidade. É bacana que você também faça e inclua a cláusula de call option. Eu espero ter ajudado você de impenhorabilidade. É bacana que você também faça e inclua a cláusula de call option. Eu espero ter ajudado vocês, estarei sempre trazendo novidades, estarei sempre à disposição para esclarecer dúvidas. Basta estar sempre pertinho de mim, fazendo contato e nos mandando perguntas, interagindo conosco no Instagram, no Facebook, tá bom? Eu fico por aqui e vejo vocês no nosso próximo encontro, que é todo dia. Um abraço, tchau, tchau.